Tema da mensagem: a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, irmãos, que ainda hoje muitas pessoas têm dúvidas em relação à vontade de Deus. Não são poucas as vezes que alguém me pede oração e quando eu digo, olha, Deus vai abençoar, aí a pessoa fala, se Deus quiser. Eu sei que às vezes isso é apenas força de expressão, ditado popular, um adágio popular, um provérbio popular. Mas a verdade é que na cultura de muita gente, a pessoa não sabe ou às vezes nem se importa sobre a vontade de Deus. E é sobre isto que eu gostaria de compartilhar convosco aqui nessa noite. Amém? Todos acharam Mateus capítulo 8? Vamos ler apenas 2 versos desse capítulo que eu creio que será de suma importância. Verso de número 2. E eis que veio um leproso. E o quê? E o adorou, dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em outra versão fala, se quiseres, bem pode purificar-me, ou pode curar-me, e por aí vai. Eu vou ficar com tornar-me limpo, como diz aqui. Verso de número 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, ou seja limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Então vamos ver aqui um ponto importante, irmãos. No verso 2, é descrito que esse leproso veio. Jesus estava então rodeado por uma multidão. E ainda assim um homem leproso, eu não sei se você lembra, já falamos aqui inúmeras vezes que a pessoa que tinha hanseníase, que tinha lepra, naquela época, era uma pessoa totalmente marginalizada. Ela tinha que ficar de fora de comunidade. Na verdade, haviam comunidades próprias de leprosos. Eles viviam juntos porque não podiam ficar junto das outras pessoas. Então, criava-se um estigma de que o leproso ele não podia se aproximar e na verdade era muito contagioso. E as pessoas sabiam que era praticamente uma sentença de morte se você fosse acometido de lepra, porque aos poucos a carne da pessoa ia sendo consumida e ela ia, apodrecendo em vida. Então, o leproso não podia estar em sociedade. Note que quando esse homem decide enfrentar a multidão e se aproximar de Jesus, eu coloco aqui como uma expressão de fé. É alguém que decide, olha, eu não vou morrer assim. Eu não vou ficar assim para sempre. Está aqui alguém que está curando as pessoas. E eu acredito que ele pode me curar. Então eu vou tomar uma decisão. Vou tomar uma atitude. Nós temos dito nessas últimas mensagens que a fé sem obra é morta. Porque a Bíblia diz assim. A fé é sem obras, sem atitudes. Não adianta a pessoa dizer eu tenho fé, mas não faz nada. Não se movimenta, não age, não toma nenhum posicionamento. É claro que existem algumas situações da vida onde a pessoa se sente um pouco mais debilitada, um pouco mais fragilizada e vai precisar de ajuda, vai precisar de auxílio, e isso é normal. O que não é normal é se entregar, é simplesmente deixar a coisa correr solta, correr frouxo, sem fazer nada, sem tomar nenhuma posição, nenhuma atitude. Então esse homem está com a vida praticamente sentenciada à dor, a sofrimento e por fim a morte. Mas ele então decide, eu vou, e ele foi. Ele não só pensou como alguns que só pensam, só planejam, mas nunca fazem nada. Ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Amém? E aqui nós vemos a primeira situação, porque ele tem que enfrentar a multidão. Ele tem que tomar a decisão de, mesmo sendo uma pessoa leprosa, mesmo sendo uma pessoa rejeitada, uma pessoa estigmatizada,
ele enfrenta a multidão para poder chegar até o Senhor Jesus. Amém? Pastor, que multidão que eu tenho que enfrentar? Às vezes multidão é um problema. Às vezes a pessoa está passando uma fase na vida que parece que tudo que é de problema, né, resolveu combinar e vindo uma vez. Sabe, a pessoa se sente em alerta. Tem gente que até o sono foge, porque é um problema depois de outro, e sabe, e é uma coisa em sequência, e a pessoa não consegue relaxar. Tem gente que não consegue dormir, passa a noite virando, sabe? Você lembra aquele vídeo que eu mandei? Vira de um lado, vira do outro, bota o pé para cima, bota para baixo, né? A pessoa deita retinha, quando acorda, a cama parece um ninho de rato, né? O lençol tudo buluado, e a pessoa dormiu de um lado, acordou do outro. Tem gente que acorda até no chão. Olha para o seu irmão, hein? Quando vai dar de conta, está no chão já. Que foi isso, pelo amor de Deus? Coitado de quem dorme perto, né, irmão? É o fight a noite todinha, joelhada, né? Arranca, pancada tudo que é lado a noite todinha. Porque a pessoa não consegue desligar, irmãos. Ela apaga ao dormir, mas a mente continua trabalhando o tempo todo. Levanta só a mão quem já sonhou com o problema. Levanta alto. Fica com a mão assim. Não fica com a mão assim? Um pouquinho, só um pouquinho. Olha ao redor, por favor. Frente, atrás, de lado, olha aí. Você está brincando com isso, irmão? Isso, sabe, impregna na mente da pessoa, que ela chega a ter pesadelos com o problema, sabe? Então, esse enfrentar a multidão, nem sempre literal, pessoas, mas às vezes são barreiras que são postas para tentar colocar sua fé aprisionada em estanque. O que mais que ele enfrentou? A possibilidade de rejeição. Ele vai até Jesus, mas Jesus fala para ele assim: não quero não. Que garantias que ele tinha? Ele nunca tinha falado com Jesus antes. Ele vai por fé. E você já agiu por fé. E mesmo agindo por fé deu ruim. Não foi como você queria. E se acontecer isso? Quantas pessoas têm medo da rejeição, irmãos? Preferem nem tentar. É uma filosofia perigosa de vida que alguns se propõem. A pessoa fala assim: eu não vou nem criar expectativas, porque se eu já esperar a decepção, então quando ela vier, eu não vou sofrer tanto. E a pessoa não faz nada. Eu digo sempre, é a filosofia mais pesada que alguém pode aplicar na própria vida. É o não tentar por ter medo de sofrer. Eu estou lembrando aqui do desenhozinho Procurando Nemo. Você assistiu o desenhozinho Procurando Nemo? Legal. Aí ele falou assim: não, eu não quero que ele vá não, para nada acontecer com ele. Aí a sábia Dory disse: mas se você não deixar nada acontecer com ele, então nada vai acontecer com ele. Como é que você interpreta isso? Tem gente que nada acontece. Nada de ruim acontece, mas também nada de bom. É um marasmo, é uma mesmice, que em dado momento da vida vai deixar a pessoa, sabe, ressequida, seca de perspectivas e sentimentos e projetos, porque ela tem medo de avançar, tem medo de ir à frente. E alguns, esse medo começa exatamente com medo da rejeição. Aqui não tem a ver com namoro, não tem a ver com casamento, não tem a ver com romance, mas tem a ver com ser aceito. Tem gente que tem medo de ser aceito. Será que essa pessoa ao seu lado não é alguém assim? Que tem medo de se decepcionar, que tem medo de falhar,
que tem medo de simplesmente não ser suficiente, tem uma crença disfuncional na sua vida, na sua psique, de que ela nunca vai conquistar, nunca vai avante, sabe? Pessoas inteligentes. Você já notou como tem pessoas que é difícil você elogiar? A pessoa fica desconfortável, morta de vergonha, vermelha, tá? Testa aí, faz um teste aí. Fala para essa pessoa: você está tão bonito ou bonita hoje. Há pessoas que de cara, algumas irmãs, por exemplo, falam: ah não, meu cabelo está tão seco, está tão quebrado. A pessoa não consegue receber elogio. Faz uma prova, faz um concurso, faz algo que requer esforço e dedicação. Se a pessoa passar e você vai elogiar, e a pessoa: não, é porque estava fácil. Estava fácil. Pergunta para os outros se estava fácil. Não consegue receber elogio. Por quê? Porque a pessoa tem um problema consigo própria. Autoestima baixa. Não consegue reconhecer que é uma pessoa bonita. E eu não estou falando apenas de beleza estética, feições bonitas. Isso também, mas não só. Tem pessoas que nem são tão bonitas, mas são tão maravilhosas, que se tornam pessoas bonitas, pessoas lindas, pessoas que nos fazem bem, tá? Pessoas que, sabe, nem são, sabe, tão... Sabe, irmãos, aquela pessoa que nasceu meio desprovida, assim, meio, né, que a lataria não está muito boa, mas faz bem pra gente. Está perto da pessoa, só está perto, faz bem. Mas outros não, são o inverso disso, são pessoas totalmente aversas a tentar, pelo medo da rejeição, pelo medo de não ser suficiente, pelo medo de não dar certo, e sofrem com isso. Sofrem muitos. Alguns sofrem de forma cruel, porque põem sobre si próprios um jugo, um encargo tão pesado que nem elas mesmas suportam carregar. Então você olha para a pessoa, está ela com um aspecto cansado, triste, abatido. E nem é só por causa dos problemas. Os problemas existem, estão lá, mas nem é só por causa deles. É porque a pessoa está mal consigo própria. Entende o que eu estou falando? Mas ele não quis saber se ia dar certo, se ia dar errado. Ele só saberia se tentasse. E ele fez isso. Amém? O outro ponto: a exposição pública. Porque uma coisa é você ser rejeitado, né, no particular. Outra coisa é uma exposição pública. Imagina chegar diante de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, da multidão que estava ao redor, e dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus fala assim: quero não, na frente de todo mundo. Diz para mim, quem tem muita dificuldade com a exposição pública? E pastora, assim, é uma coisa que eu prefiro não. Me chame no cantinho e fale só nós, mas pelo amor de Deus, não fala na frente dos outros, não. Tem pessoas que literalmente, se pudesse cavar um buraco e se jogar lá dentro na hora, não sair mais. Talvez não literalmente, mas alguns têm feito isso de forma simbólica. Tem se lançado dentro de um buraco, tem se escondido da vida, com medo da exposição pública, com medo do que as pessoas vão dizer, com medo de como as pessoas irão lhe definir. Irmão, eu vou te falar uma coisa, por experiência própria eu vou te falar. Não importa se você está magro ou se você está gordo, não importa se sua pele está sedosa ou cebosa, as pessoas sempre encontrarão o que falar. Basta ela não ir com a sua cara, que ela vai encontrar um monte de defeito. Um monte. Então, se você viver baseado no medo de como as pessoas te veem, você não vai viver. Você vai levando a vida. E esse levar a vida
é intenso sofrimento. Você pode tocar em alguém e dizer: cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Está me entendendo? Sim ou não? Amém. Vamos avante? Diz então que esse leproso, ele expressou uma adoração pública. Mas me chama a atenção que o seu ponto de partida é que ele reconhece a própria condição. Ele sabe quem é. Ele não vai até Jesus dizendo: Senhor, me abençoa aqui para que eu consiga um emprego melhor. Senhor, abre uma porta aqui porque eu estou com uns problemas financeiros, e se o Senhor enviar uma bênção financeira, sabe aquela bem robusta, aí eu vou conseguir, encontrar um médico melhor, que vai me passar um remédio melhor. Não, ele sabe quem é. Ele sabe qual é a sua principal demanda. Queridos, parece uma coisa até, redundante de estar falando. Mas acredite, existem pessoas que nem sabem qual é a principal demanda da sua própria vida. A pessoa está com um problema sério aqui, mas está focada a colar. Ele sabe: eu sou leproso, cara. Não adianta eu ter dinheiro. Não adianta eu ter, recursos. Porque os recursos que eu venha a angariar, conseguir conquistar, não serão suficientes para que a minha vida seja salva em relação à saúde. Nem adianta. Então ele vai direto: eu quero ser curado. Amém? Ele sabe quem é. Mas diz aqui a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele adora, dizendo, em primeiro lugar, Senhor. Olha a expressão dele para Jesus: Senhor, Adonai. Ele está dizendo: o Senhor é dono, o Senhor é que manda. É uma forma de reconhecer o poder e o domínio, a soberania de Jesus. Amém? Nós temos algumas personagens bíblicas que fizeram parecido. Por exemplo, o cego Bartimeu, ele clama: filho de Davi. O centurião diz: não precisa vir até minha casa, uma palavra, só uma, daí mesmo, se o Senhor falar, vai dar certo aqui, meu servo vai ser curado. Pessoas que reconheceram a soberania do Senhor Jesus. Mas e você? Ele é o teu Senhor? A sua vida está de fato rendida a Ele? Suas decisões, seus projetos, seus propósitos, seus gostos, você rende a Ele e diz: seja feita a tua vontade? O leproso fez isso. Ele começa a sua adoração da melhor forma, porque começar a adoração é reconhecer, em primeiro lugar, quem é o merecedor dela. E ele diz: Senhor. Amém? Outro ponto. Ele reconhece uma coisa que nem todos reconhecem. Ele não tem dúvida se Jesus pode. Poder, ele sabia que Jesus podia. Ele queria saber se o Senhor Jesus queria. Por isso ele não diz se podes. Ele diz: se quiseres. Podes. Olha a confirmação. Se quiser, o Senhor pode. Então não tenho dúvida do poder. O poder eu sei que o Senhor tem. O que eu não sei muito é se o Senhor quer. Isso é uma outra forma de, disfarçadamente, de dizer: eu não sei se eu mereço receber isso. A verdade, irmãos, é que nem todos têm conseguido conhecer e desfrutar e viver a graça de Deus. Eu preciso falar disso mais uma vez. Não parta do princípio da dúvida se você merece ou não. Saia daqui com essa certeza: não merece. Você tem coragem de dizer para o seu irmão: eu não mereço. Não mereço. Eu não sei você, mas eu vou dizer a minha pessoa, Ricardo Sabino aqui, eu não mereço. E eu sei que não mereço.
eu tenho consciência plena que não mereço. Mas o ponto de partida da graça não é que eu mereça ou não mereça. A graça já estabelece que nós não merecemos. Por isso, graça. O que é graça, irmãos? O que é graça, igreja? Favor não merecido ou favor imerecido, dá no mesmo? Então a graça já diz tudo. Nós não merecemos. E quando recebemos, recebemos porque Deus nos ama. Esse é o único motivo de sermos abençoados. Deus nos ama. Ele nos ama. É por isso. Então, pastor, não precisa fazer mais nada? Claro que precisa. Claro que é necessário negar-se a si mesmo, suas próprias vontades, tomar a cruz a cada dia, segui-lo. Claro que é necessário obedecê-lo, e obedecê-lo significa criar uma inimizade com a cultura do mundo, porque as duas são antagônicas. Não tem como agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou você agrada a um ou a outro, e não foi dito isso na Bíblia? Claro que foi. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não tem como. Quando você agradar a um, de imediato estará desagradando ao outro. Amém, irmãos? Mas ele sabe, o Senhor pode, o querer e o poder do Senhor. Em Marcos, no capítulo, Marcos capítulo 9, verso 22, Marcos 9, 22, fala de um homem que recorre aos apóstolos, aos discípulos, com um menino endemoniado, um jovem endemoniado, seu filho. E os discípulos tentam libertar essa criança e não conseguem. E então Jesus é chamado para ajudar. E Jesus pergunta: desde quando acontece isso? Aí o homem responde: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Para quê? Para o destruir. Mas, olha isso, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Você vê a diferença para o leproso? O leproso não tinha dúvida se Jesus podia ou não. Mas esse pai agora tem dúvida. Ele não sabe se Jesus pode. Ele está desesperado, sabe? Se passasse lá, sei lá, qualquer pessoa, que alguém dissesse: olha, esse cara aqui faz uma oração, esse cara aqui faz um trabalho, faz um negócio aqui e ajuda as pessoas, ele ia recorrer. Não tinha critério para ele. Ele queria só a solução. E tem gente assim com Jesus. É capaz de trocá-lo porque qualquer coisa que apareça melhor. Quantas vezes você deixou de buscar a Deus por coisas supérfluas, coisas totalmente passageiras, coisas que poderiam ser feitas em outro dia, em outro horário, mas você escolheu aquilo como prioridade ao invés das coisas de Deus. Isso é muito fácil de acontecer, irmãos. Ah, pastor, quer dizer que se eu faltar um culto, se eu faltar um dia, né, eu sou uma pessoa ruim? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu mesmo já tive momentos de eu não conseguir chegar no culto, aconteceu uma coisa, fiquei preso no trânsito, garrafamento, uma emergência médica, uma situação de trabalho. Já aconteceram várias situações em que eu não consegui chegar. Mas eu estou falando de escolher, de propósito, ao invés de ter um momento especial com Deus, e não é só na igreja, ter um momento especial com Deus, eu preferi qualquer outra coisa. Repito, como eu já falei em tantas mensagens, o cristão, para a sua própria saúde mental, ele deve de propósito programar diversão. Amém? Diversão. Seja o que for, certo? Uma ida na praia. Pergunta para o teu irmão: qual foi a última vez? Se foi? Hoje? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tem uns aí que se acender uma luz muito forte aí perto,
vai denunciar. Pastor, eu estou refletindo já, Luiz, faz tempo que eu não vou não. Na praia, toma um banhozinho, certo? Ah, pastor, me chamaram para ir num clube, piscina, tobogã, negócio. Não tem problema nenhum, meu filho. Você tem que divertir mesmo. Quando der, aproveite. Mas tem gente que só deixa para ir no mesmo dia e horário de algo especial na igreja. É uma escolha, irmãos. É uma escolha. Entende o que eu estou falando? Se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Isso é uma frase de um desesperado, isso não tem nada de fé. Resposta de Jesus, Marcos 9, 23. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu pode, não tem esse negócio de se eu posso, não. É se você pode. Tá? E eu vou te falar uma coisa, queridos, por favor, guarde essa frase. Não transfira para Deus a sua obrigação de crer. Que conversa é essa? O senhor pode fazer alguma coisa por mim? O senhor pode me ajudar? Meu irmão, Deus pode tudo. Mas Ele requer de nós fé. Então a pergunta é: você pode crer? Uma pergunta simples. Você pode mudar seu jeito de ser? Você pode mudar os maus hábitos? Semana passada nós lemos que em Salmos está escrito: amou a maldição que ela o apanhe. Parece uma coisa sem lógica para nós. Como alguém de propósito vai escolher a maldição? Irmãos, é uma infinidade de pessoas que escolhem. Deus diz: é aqui. A pessoa vai para lá. Deus fala: é lá. A pessoa vai para colar. Escolhe a maldição. Escolhe vivê-la. Escolhe abraçá-la. E a Bíblia diz: escolheu a maldição, amou a maldição, que ela o apanhe. Aí depois você pergunta: fulano, como é que tá? Ai, pastor, pelo amor de Deus, pastor, minha vida está um desastre. Olha, é tanta pressão, é tanto problema, eu não sei o que é que eu faço, meu Deus, estou arrancando os cabelos. Certo, querido. O que você está fazendo para melhorar? Os mesmos hábitos? Continua vivendo da mesma forma? As mesmas escolhas? As mesmas atitudes? Então eu preciso te alertar nessa noite: nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Nada. Se faz o mesmo hábito, se continua na mesma atitude, se pratica as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente. Não tem como. É impossível. Tá claro? Então para de transferir para Deus a responsabilidade, a obrigação de crer. É sua, não de Deus. Para dessa coisa assim: se Deus quiser. Irmãos, se Deus quiser, é transferir para Deus a responsabilidade. Pergunta para o teu irmão, mas pergunta mesmo agora: vai dar certo? Tua vida, vai dar certo? Tem gente que não falou, mas pensou: se Deus quiser. Você nota que é transferir para Deus? Se der certo, amém, eu arrebento. Se der errado, é porque Deus não quis. Deus não quis? Como assim Deus não quis? Por que Deus não ia querer ver você feliz? Você entendeu mesmo quem é Deus? Você não está confundindo Ele com Satanás, não? Porque quem veio para matar, roubar e destruir não foi o nosso Deus. Não é isso que Ele quer para você. Está claro, irmãos? Sim ou não? Diz o texto, verso 3, Mateus 8:3. Retornando ao texto de base. E Jesus fez o quê? Estendeu a mão e o quê? E tocou nele. Aqui nós começamos a ver a vontade expressa de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus demonstra, tem uma reação pública dele. Ele não podia curar o homem só em olhar, não? O que é que você acha? Sim ou não? Ele podia curá-lo apenas falando?
seja curado. Podia não? Sim. Mas o que Jesus faz? Toca. Em quem? Em um homem leproso. Eu não sei se você percebeu isso, mas Jesus de propósito se expõe perante a multidão, porque tocar em um leproso, segundo a lei, é adquirir para si próprio a imundície. Você tocou no leproso, você está imundo, querido. Além de, naquela época, clinicamente ser uma coisa reprovável, porque a pessoa também podia ficar leprosa. Por que Jesus toca no leproso e não apenas fala? Porque ele está reagindo à fé. Amém? Em Mateus capítulo 10, no verso 32, 10, 32, diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o quê? O confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nesse caso, a ação provoca uma reação. Isso não vale só no mundo físico, vale também no mundo espiritual, meu filho. Toda ação de fé provoca uma reação de bênção. Ah, você não entendeu isso? Toda ação de fé provoca uma reação de bênção. Se o cara tem coragem de expor perante o público e ir até Jesus, enfrentar os seus medos pessoais, enfrentar o julgamento da multidão, enfrentar o risco da rejeição, se ele tem coragem de se expor a esse ponto, Jesus não deixaria por menos. Publicamente ele reage e toca no leproso. Amém? Amém. Diz mais: tocou dizendo: quero, seja limpo. Amém? Aqui está a confirmação da vontade de Deus, irmãos. Você pode dizer comigo: quero, seja feliz. Amém? Quero, seja próspero. Amém? Agora vai ficar difícil. Quero, seja esbelto. Ele quer. Mas a questão não é se ele quer. A questão é se você crer. Você crê. O que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para mudar? Você está esperando que os outros mudem sua vida? Você está esperando que os outros tenham pena de você? Você está esperando que os outros se compadeçam da sua vida? Para com isso, meu irmão. Tem horas que, ainda que tenham outros, mas terá que ser você. Você vai ter que tomar para si a luta. Confiar em Deus, enfrentar a multidão, enfrentar os próprios medos, enfrentar o risco da rejeição e ir para dentro e dizer: eu quero, eu quero, eu quero. Ontem eu estava brincando aqui. É sempre uma brincadeira com fundo de verdade. Brincando com as irmãs aqui na reunião das irmãs e falando de projetos, eu falei: olha, nós nos tornaremos uma igreja onde a comunidade surda será bem atendida. Isso vai acontecer como cultura da igreja. Não vai ser um grupo que vai saber, não, vai ser uma cultura para a igreja. Quem quiser, alguém que diga assim: pastor, eu queria também aprender Libra, vai aprender. Vamos incluir você aqui. Vai chegar um dia onde as pessoas vão falar assim: você sabe Libras? Sei. Aprender onde? Na minha igreja. Todo mundo lá tem oportunidade. Quem quer? Não é todo mundo que vai aprender, mas quem quer vai aprender. Amém? Aí falei para o pessoal aqui: e talvez ainda esse ano eu volte para a Universidade Federal para cursar letras Libras. Aí eu perguntei para as irmãs: duvida? É engraçado o olhar de alguns para mim, porque já sabem. Depois que o negócio entra aqui, meu amigo, depois que cria-se em mim um desejo e um propósito, sai da frente, meu irmão. Porque eu vou alcançar, eu vou conquistar, e você sabe disso, tá? Alguém aqui duvida que eu consigo? Por quê? Porque você já viu isso antes. Depois que eu determino para minha vida um propósito,
Eu espero sempre a confirmação de Deus. Não pensa que é a lavantua na rie, não, viu, meu filho? Sem propósito. Dê vontade, vou eu. Não, não é assim não. Não é folha seca lançada ao vento, não. Eu espero confirmação. Eu vou aqui orando. Senhor, é isso para mim? É o que o Senhor quer para mim? Posso ir? Eu espero. Alguns nem entendem. Poxa, pastor, vamos? Eu falo, calma. Bora, pastor. Não, espera. Não. Mas na hora que eu digo agora, vamos. A maioria não está nem preparada. O quê? É agora, vamos, é agora. A hora de ir agora, vamos. Amém? Isso eu carrego da minha experiência com Deus. Porque todas as vezes que Deus me dá um sonho, um propósito, eu sei separar o que é minha vontade do que é vontade de Deus para mim. Eu consigo separar. Não sei se você consegue já. Deveria, tá? Deveria. Mas eu sei separar o que é vontade minha. Por exemplo, certo? Eu estou separado do refrigerante, tomando muito pouco. A minha vontade é tomar muito. Pastor Manuel, o meu copinho, sabe, da refeição, o meu copinho é de meio litro. Esses dias eu fui no mercado, estava vendo um de 1 litro. Aí eu olhei para ele e falei, não, é legal, mas não vai ser bom para mim, tá? Eu era daquele, meu filho, de comprar um pote de sorvete, certo? Acho que 1,5 litro era meu, de 2 litros, 1,5 litro era meu. Pergunta pra minha esposa. Quem chegou e tomou. Depois que porque era assim, eu terminava o meu copinho de meio litro. Eu tava nele, socava, batia, botava mais, socava. Aí tá. Quando acabava, eu ia lá de novo. E de novo. Aí um dia desse eu fui no médico. O médico falou assim, tem gordura no fígado. Ele falou assim, tem 3 graus, você tá no 2. Aí eu falei, o que quer dizer, doutor? Ele falou assim, você tá na metade para morrer. Aí eu falei, rapaz, o negócio é sério. Aí eu olho pra coxinha hoje e falo assim, onde tinha coxinha? Pergunta a minha esposa. Tinha coxinha, eu olhei assim na mesa. Ó luta, Ricardo. Coxinha aqui, refrigerante aqui, o que eu mais gosto, Fanta laranja. Aqui. Ele falou, não vou não. Que o médico disse que eu estou na metade para morrer. E ele não brincou, ele falou assim, você vai ladeira abaixo daqui para trás, certo? Você brincou, foi o que quis, daqui para frente, se você não se cuidar, você morre. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que parar. Então minha vontade eu sei o que é. A minha vontade é comer coxinha, é comer pizza. A minha vontade, sabe, é comer salgadinho, é tomar muito refrigerante, tá? Pergunta a turma aí, eu como pirulito. Menino, tá? O menino pede pra mim, certo? Até confessei um dia aqui no Despertando que eu furtei um pirulito lá da cozinha. Tava na geladeira, fui lá e peguei. Não perguntei nem quem era, não, levei pra mim, tá? Doce demais e coisa demais, sabe, irmãos? Minha vontade. Mas você separada de Deus, você sabe separada de Deus? Sabe o que Deus quer para você? Tem gente que não faz ideia, você está me entendendo? Sim ou não? Então eu tenho um propósito, e quando eu coloco um propósito, eu coloco diante de Deus e pergunto a Deus, Senhor, e às vezes ele demora, irmãos, a responder. Demora para você também? Comigo demora, às vezes dá uma agonia. O senhor está ouvindo mesmo? Se o senhor orar mais alto, resolve? Mas quando ele fala, vai, aí sai da frente, meu irmão. Que as minhas limitações não são suficientes para me impedir de chegar. Eu vou arrastando, eu vou segurando no outro, sabe? Vou nadando, sabe, do jeito que der. Mas que chegar, eu chego. Você chega? Ou você desiste no meio do caminho? Porque está difícil, porque está complicado, porque está complexo? Não, irmãos, temos que ir avante, amém? Amém. Diz a Bíblia Sagrada aqui que o Senhor confirmou a vontade, guarde isso. Deus quis para o leproso, Jesus disse, eu quero ser limpo. Mas será que Ele quer para mim e para você também? O que você acha? O que você acha, irmão? Deus quer para você? Deus quer para você? Sim.
Vou ser rápido aqui, se você conseguir, anote. Se não conseguir, depois você pede os obreiros aí para ajudar você. Vou citar aqui alguns textos importantíssimos na palavra de Deus. Em Oséias capítulo 6, verso 3, Juninho, 3a. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Começa daqui. Você tem que conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer Deus, saber quem Ele é, qual é a vontade dEle para a sua vida, o que Ele quer para você. Afinal de contas, Deus para quê na nossa vida? O profeta diz, vamos conhecer Ele, mas não apenas conhecer, não vamos ser só apresentados a Ele, vamos prosseguir em conhecê-lo. É uma outra forma de dizer, é preciso ter intimidade com Deus. Amém? Em Jeremias capítulo 29, verso 11, a Bíblia Sagrada diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que esperais. Deus está dizendo, o meu pensamento, o meu plano a seu respeito é de paz, é para dar a você o que você espera alcançar nessa vida, irmão. Ah, meu Deus do céu, da agonia tão grande, Jesus. Em Jó capítulo 42, verso 10, a Bíblia Sagrada diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Eu já disse aos irmãos aqui uma vez, irmãos, antes da perturbação, antes da entrada do diabo, antes do mal vir, Jó era o maior do Oriente. Leia Jó capítulo 1, você vai ver, era o maior, o mais poderoso, o mais rico, o mais afamado do Oriente. Mas isso aqui está dizendo que Deus deu o dobro para ele. Ele se tornou o quê? Para mim é uma expressão clara, mais que vencedor. Vencedor é recuperar tudo que já dá. Se você não tem nada e recupera tudo, perdeu tudo, ganha tudo, vitória grande demais, porque é equivalente a não ter perdido nada. Sim ou não? Você tem tudo, perde tudo e recupera tudo, é como se não tivesse perdido. Mas Deus não faz isso. Tem que ter a marca dele, tem que ter o temperozinho dele. Amém? Ele dá 2 vezes mais. Eu fico observando, se Jó tivesse 100 camelos, agora tem 200, daqui a um ano ele vai ter quantos? Não, isso aí não influencia não. Meu inimigo é outro. Tá? Você está me entendendo, irmãos? Vamos à frente. João capítulo 14, você está anotando? Está anotando? Verso 3, disse Jesus: e quando eu for para o Pai, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Note, o plano de Deus nunca foi só para agora. O plano de Deus para mim e para você é eterno. Ele quer um relacionamento conosco eterno, para sempre. E você está pegado com besteira aqui, coisa que enferruja, coisa que apodrece, coisa que mofa, coisa que morre, ao invés de buscar essa aliança que é eterna. Eu não sei se você já entendeu, mas se você servir a Deus, se os que você ama servir a Deus, significa que estaremos para sempre juntos. Isso o mundo não faz nem ideia de como é. Nem ideia. Nem ideia. Olha como é que é o sepultamento de um crente em Jesus. As pessoas choram? Choram. As pessoas lamentam? Lamentam. Mas você nota uma esperança. Nota uma esperança. Atenção, obreiros. Quando chegar o meu dia, fica registrado isso hoje. Eu quero um culto de festa. Eu quero reggae, eu quero rock, eu quero forró, eu quero corim de fogo na bareta, eu quero tudo. Quero festa. Por quê? Porque é uma celebração de alguém que encerrou a carreira, foi até o fim. Quero festa. No meu quero festa. Fica registrado aqui.
Dia que souber a notícia, pastor Ricardo partiu para a glória, tá? Se você derramar uma lágrimazinha ou duas, não tem problema não. Mas eu quero festa. Amém? Porque vou ser bem sincero com você. Eu lá com o pai, vou estar nem aí para tu. Está escrito, meu filho. Ele vai tirar toda a dor, todo o sofrimento. Em nome de Jesus. Ezequiel, aí se você quiser que lute para chegar lá, para a gente se encontrar de novo. Aí quando a gente se encontrar lá, o negócio é outro. É festa. Amém? Não sei se você sonha com isso, porque eu sonho sempre, irmão. Sempre o grande dia, tá? Você sabe, eu fico imaginando o dia que eu vou subir voando. Meu Deus. Vou eu voando, tirando onda com o Superman. Subindo pro céu. Amém? Quando chegar lá, encontrar os irmãos que já foram na frente. Meu irmão. Rapaz, glória a Deus, que saudade. Amém? Abraçar com uns, rever outros. Escutar a Dona Diva. Dona Diva. Que doido, Dona Diva. Tá amarrada, a Dona Diva tá viva. Vem, Dona Diva. É porque ela fica dizendo, pastor, já tô indo. Ela e Dona Rita fica dizendo pra mim que já tô indo. Eu falei, eu acredito nada disso. Vocês ficam dizendo que tá indo, já faz bem 20 anos. Todas as vezes quando me encontram, eu falo assim, pastor, tô indo, pastor. Ninguém lá acredita nisso. Conheço vocês há 20 anos, desde que eu conheço vocês dizem isso. Tá? Esse cara aí na frente. Eu que não duvido. Você tá entendendo? Eu ia dizer Dona Sebastiana, né? Então, mas imagina lá, Dona Sebastiana lá na fila. É uma onda, pastor. Eu digo, é grande. Amém? Só festa, meu irmão. Só Jesus. Só, sabe, os nossos irmãos. É isso que eu quero, querido. Você quer isso também? Ele prometeu. Ele disse, eu vou, mas eu volto. A vontade dele é essa. Reunir todos nós junto dele. Você duvida dessa vontade, meu filho? Por que duvida? Ezequiel 33, verso 11 diz: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele está dizendo, você que não anda bem com Deus, você que anda meio para lá, maquiado, meio fraco na fé, eu não quero que você morra, eu não quero que o ímpio morra, eu quero que ele se converta e viva. Essa é a vontade de Deus. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo a salvação, estão indo para a eternidade sem Deus, simplesmente porque decidiram isso, mas não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus está aqui, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que ele se converta e viva. Essa é a vontade de Deus. Amém? Efésios capítulo 3, o time está grande hoje aqui, vamos lá, Efésios 3, 7, ele diz, anota aí, obreiros, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, raiz e fundamento no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, compreender o quê? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Olha isso, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Nós sabemos que Deus tem uma paz que excede todo entendimento, mas eu preciso que você nunca esqueça que não é só a paz, é também o amor de Cristo. Ele vai além de todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Essa promessa está dizendo, sabe o quê? Você vai conhecer, filho, você não vai ter dúvida. Você vai ter entendimento da altura, da profundidade, da largura, sabe? Você vai ter, sabe, as 4 dimensões conhecidas por você das coisas espirituais. Isso é uma outra forma de dizer, não haverá dúvida dentro de você. Você vai saber em quem você tem crido. Você vai saber o porquê das coisas, mesmo quando você não entendê-las. Você vai saber, eu não entendo nada que está acontecendo, está uma bagunça, mas eu sei que no final vai dar certo.
não vai terminar assim, não vai ficar dessa maneira, porque está escrito, e eu creio na palavra de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Esta é a vontade de Deus, que você viva bem aqui, mas que a sua esperança seja muito além daqui. Se você espera apenas um milagre, se você espera apenas uma bênção, se você espera apenas as coisas terrenas, o apóstolo diz, sabe, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança estiver só em coisas aqui, tem que ser para além. E quem tem esperança além, irmãos, a alma se alegra, o espírito exalta, se rejubila das coisas de Deus. Por quê? Porque sabe que aquele que disse para o leproso, eu quero, ele é justo. E se ele quer para um, ele quer para qualquer outro que também creia. Então é você, creia. Pastor, é possível ter uma vida diferente, pastor? É possível, pastor, eu sair dessa agonia, dessa angústia, sabe, dessa situação tão calamitosa. Parece lodo, pastor, parece areia movediça, parece que eu vou afundando, eu não posso nem me mexer muito, porque quando eu me mexo um pouquinho, parece que eu estou afundando cada dia e cada vez mais. Deus pode me tirar disso? Pode, mas entenda, Ele também quer. Mas falta você querer. Mas é querer mesmo, irmãos. Querer de corpo, alma e espírito. Porque quando você quiser de todo o seu coração, então de fato você vai estar disposto e disposta a entregar-se ao Senhor e confiar nele. Confia nele de todo o vosso coração. Aplauda o Senhor Jesus.